Então, bem-vindas, bem-vindos. Quem está presente, quem for assistir depois, é, é um prazer estar aqui. Onde é? Peraí, aqui. Isto. Então, bem-vindas, é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre despertar espiritual, habilidades intuitivas, falar um pouco sobre Theta Healing, que a gente ama de paixão. A gente ama o Theta Healing aí desde que a gente conheceu, vai fazer 9 anos, a gente continua fazendo todos os dias e é um prazer tê-las aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre habilidades intuitivas, psíquicas. Tu vai ganhar algumas ferramentas, algumas coisas que a gente vai falar, vai ser muito com a energia, com o que está por trás das coisas. Então, sinta-se à vontade. Se quiser, a gente vai responder algumas perguntas no final também. E, e é isso. Eu sou Eduardo, Fabiana. A gente está feliz de hoje poder falar desse assunto tão bom aí para a vida de todos nós. Isso aí, então bem-vindas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre habilidades intuitivas. Antes disso, a gente vai se apresentar um pouquinho, né? Fabiana e Eduardo, nós somos terapeutas, criadores da Escola do Ser, que é uma escola de autoconhecimento. Trabalhamos há 9 anos, esse ano a gente completa 10 anos com cura, né? Cura energética, com a intuição, com mudança de fora, de dentro para fora. E essa jornada ela começou depois de um processo de despertar espiritual nosso, onde a gente começou a buscar algo além. Teve um momento da minha vida que eu não estava muito bem, que eu não estava muito legal, né? Mesmo estando no lugar onde eu gostaria, né? O meu sonho sempre foi, antes do despertar, né? O meu sonho profissional sempre foi estudar, né, me desenvolver enquanto profissional. E meu sonho sempre foi fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, né, trabalhar com ciência. E chegou um momento que eu estava nesse lugar e eu comecei a ter crises de ansiedade. E aí eu me perguntei, como que no momento da minha vida que eu mais tenho mais conhecimento, mais graduação, eu não consigo lidar com um pensamento, com uma emoção, não consigo alterar o meu estado emocional. E a partir desse questionamento, eu comecei uma busca individual por ferramentas para conseguir me gerenciar e me entender melhor, né? Entender o porquê de às vezes eu ter ansiedade, crise de pânico, não confiar tanto em mim. E eu e o Eduardo, a gente se conheceu em um momento da nossa vida onde nós estávamos dando aula no Instituto Federal, aqui de Pelotas, e eu dava aula para o ensino superior, ele dava aula para o ensino técnico, e a gente começou a perceber que esses anseios que nós tínhamos não eram só nossos. Através da convivência com alunos e com outras pessoas, a gente começou a perceber que grande parte dos anseios que nós tínhamos, as pessoas também tinham, só que às vezes não conseguiam e também enfrentavam dificuldades parecidas com a nossa. E desde então a gente começou a se questionar: por que não criar uma escola onde a gente desenvolva essas habilidades do ser? O que são as habilidades do ser? Não estou me sentindo capaz. Eu vou me trabalhar internamente para mudar esse ponto de vista, porque dentro do universo infinito, todos nós somos capazes. Só que teve um momento na nossa vida que a gente encarnou no veneno emocional do planeta, que a gente começou a acreditar que a gente não era capaz, que a gente não era merecedor, que a gente não podia. E esses pensamentos, muitas vezes, eles estão lá na raiz da nossa mente subconsciente. E às vezes, só com a consciência, a gente não consegue mudar isso. E foi nessa caminhada que a gente conheceu o Teta Healing. Eu, na minha experiência, né, quando eu estava no momento da minha vida, antes de conhecer o Tata Healing, com muita ansiedade, eu tinha muitas crises. Até eu tive uma vez uma crise dando aula, me lembro no IFSU, assim, que eu passei mal. Eu tinha uma coisa assim, era a síndrome do pânico que eu tinha. Uma vez eu fui no cinema sozinho, não me senti mal. Aquele momento da minha vida estava muito conturbado. E aí eu até ia numa psicóloga por um tempo, que me ajudou.
a chegar a um determinado lugar, mas depois de um lugar parece que paralisou. E eu perguntava, o que que tem a mais? O que que tem algo assim, de repente, ou que consiga arrancar do meu subconsciente de vez? Eu dizia isso. Sério, deve ter alguma coisa. Eu falava para a escola, ela disse, Eduardo, tem algumas outras técnicas, quem sabe ela me indicou, PNL, e aí eu fui, mas eu descobri Theta Healing, aí eu ouvi assim, o que é isso? Tinha só em São Paulo. Tava recém chegando no Brasil. E eu disse, vou fazer uma sessão online. Fui lá, era um valor mais alto, eu me lembro, assim, acho que eu paguei R$ 300. Eu fiquei todo mexido, disse, meu Deus do céu, um valor alto, mas eu fui preparado, eu digo, eu quero me libertar. Eu me lembro que eu fiz uma escolha, eu digo, é o valor de me sentir bem, não tenho me sentido bem. E eu tirei um piano das costas, me lembro até hoje aquela sessão. Consegui liberar, nossa, com um comando a pessoa conseguiu, porque foi um subconsciente que estava aquilo. Era energético, a gente vai explicar hoje um pouco isso. E aí, eu me lembro que depois desse momento conturbado da minha vida, eu encontrei o ser. Há uns 11 anos, 12 anos. Então, como assim, Eduardo? Tu não tinha encontrado o ser na tua vida? Olha, gente, eu vivia dormindo, acordando, mais ou menos assim. Vivendo, né? Muito realidade física apenas. O mundo físico, o mundo material só era a única coisa real. Então, eu vivia cheio de sofrimentos. É claro, que esse mundo carrega isso, a gente vai explicar isso. E aí eu descobri o ser e eu comecei a viver o poder do agora. Vivia no ser, o meu dia a dia mágico, os passarinhos, a vida começou a tomar uma dimensão divina, milagrosa de novo, que eu sentia lá na infância, quando era criança. De cara, não sabia que adulto eu podia me sentir assim. Porque eu saí da dimensão do peso, da densidade, fui para a dimensão do suave, do ser. E aí, na dimensão do ser, a minha vida, uau, isso aqui é maravilhoso. Por que mais pessoas não vivem assim? Por que o mundo não vive assim? Cheguei no ser. Mas, gente, se manter hoje no mundo do ser, eu vivo muito mais no ser hoje do que na densidade. Mas, se eu estou no ser, às vezes a gente cai, né? Hoje mesmo uma cliente me perguntou, disse assim, Eduardo, você está sempre tão tranquilo? Eu digo, não, mas eu caio. Por isso que eu tenho essas ferramentas. Por isso que eu tenho o Theta Healing. Maravilhoso para o quê? Para me levar para o ser de novo. E eu ficar habitando essa dimensão divina, reconhecendo quem eu sou e o que que eu sou nesse mundo. Então eu vou lá, caio, me senti mal, faço uma limpeza energética. Caio, mudo uma crença que está me incomodando. Aí eu volto para a dimensão do ser e, como a vida é boa. Tem momentos que, tá tudo estranho. Que tem que tá acontecendo que eu nem sei o que é. E não é nada físico, não estou brigando com ninguém, não tem nada. É energético, é o subconsciente. A gente vai explorar isso. A gente fez uma apresentação para mostrar para vocês como é que funciona, como é que nós estamos aí. Tá bem legal essa apresentação. Sinta-se à vontade para perguntar também, tá? Então, o que a gente quer é que todo mundo viva no ser. A partir desse lugar, a Escola do Ser nasceu. A gente falava, qual é o nome dessa escola que vai. Escola do Ser. Surgiu o nome, né? A gente até registrou a marca porque nem tinha na época, assim. Depois um monte de gente veio falar conosco, tal, um monte de coisa aconteceu. Por quê, gente? Quando a gente chega no ser, a vida fica maravilhosa. Aí vocês estão dizendo, mas peraí, Eduardo, minha vida é um monte de sofrimento, um monte de problema com isso, com aquilo, com família, com dinheiro, com um monte de coisa. O ser está nos esperando. Então, esse é o outro, acho que vai ter que deixar aberto. Hoje a gente vai trazer como entrar na frequência cerebral teta. E como? O Theta Healing, principalmente essa técnica, porque ela é uma técnica, é uma ferramenta que te facilita tu mudar padrões que tu acha muito impossível, que não tem escolha, que a gente se sente às vezes, gente, quem é que não se sente paralisado? Muitas vezes passam 3, 4 dias na nossa vida, às vezes uma semana, tipo, a gente não consegue fazer nada direito. Hoje o mundo está muito assim, sabe? Te roda feed de notícia, vê um monte de coisa e a nossa vida está paralisada. É um monte de gatilho para pegar o nosso subconsciente. E nós não conseguimos criar nossa vida, fazer atividade física direito, fazer as coisas que a gente gosta, porque a gente está sempre, um peso carregando. O que que é isso? Isso, vou dizer para vocês, isso não é nosso. E hoje nós vamos explorar isso, que a gente vai ver que muita coisa que a gente está carregando aí não é nossa. A gente não precisa carregar isso. A gente vai para a dimensão do ser. Então, você cria a sua própria realidade. Opa, sumiu a imagem. Vamos voltar lá. A Bena vai abrir de novo, acho. Aqui vai ter que. Posso fazer?
Aqui. Então você cria a sua própria realidade. Só que tu não colocou lá, não. Interrompe de Eu novo. vou descendo aqui. Vai ficar embaixo. Tá? Uns detalhes para mostrar melhor para você essa apresentação que a gente fez, que tudo que a gente vai falar está bem em formas de desenho, porque a mente aprende ouvindo e a gente aprende bastante vendo também, né? Vocês estão vendo a apresentação, gente? Sim ou não? Só me responda. Não? Não está aparecendo uma imagem na frente de vocês? Minha tá. A Kátia disse que tá. Luciane tá? Tá. A Luciana que não tá. Vamos ver aqui. Sim, dá para ver. Então a gente vai falar. Dá pra ver sim. A gente vai. Coloca somente conteúdo. Tá. Acho que vai ficar melhor. Isso. Então, uma jornada ao poder da mente subconsciente. A gente vai falar hoje muito sobre o subconsciente, que essa mudança é de dentro para fora, né? Olha a pergunta que a gente traz aqui para vocês. Se uma mudança profunda pudesse acontecer em 20 minutos, será que dá para mudar um problema profundo que a gente carrega há anos? Sei lá, 10, 15, 20 anos. Em 20 minutos, tu liberar aquele padrão e a pessoa conseguir viver sem aquele padrão repetitivo de que não consegue alguma coisa. Será que é possível isso? A gente vai estar deixando, né, essas reflexões para vocês. Então, como que é possível, né? Por que que a gente trouxe bastante essa relação hoje do Theta Healing com a intuição? Hoje no mundo, mais do que nunca, só desliga os altos, mais do que nunca, a gente está vendo crescer, né, pessoas que estão tendo crise de ansiedade, pânico, depressão. E por que que isso está acontecendo? Muitas vezes porque, aí eu falo, né, por experiência própria e também por esse tempo, esses 10 anos trabalhando com autoconhecimento, com cura e com terapias individuais, o que que a gente percebe? Que muitas pessoas não conseguem compreender as suas habilidades intuitivas. Por quê? Porque na escola a gente é ensinado e a gente é apresentado ao paradigma materialista, tá? O que que diz o paradigma materialista? Que nós somos um subproduto do mundo. E o que que o paradigma da espiritualidade, da física quântica mostra? Que, na verdade, nós somos o criador do mundo. Então, que o nosso mundo externo é criado pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, diferentemente do ponto de vista materialista. O ponto de vista materialista, de que tudo é matéria, nos traz muito também a crença apenas nos cinco sentidos: visão, audição, cheiro, Tá? sabor, tato, paladar. E quando a gente fala em habilidades intuitivas, a gente está explorando quem nós somos para além dos cinco sentidos. Então, quando a gente fala em habilidades intuitivas, a gente está falando naquela vozinha interior, aquela vozinha que tem dentro da nossa mente, às vezes, que é leve, que é suave, que sussurra coisas, né? Vai por esse lado, faz tal coisa. Só que o que que acontece? A gente ainda vive hoje num mundo onde existem muitas emoções densas. E às vezes a nossa intuição ela está muito fechada e a gente não consegue ter clareza das coisas que a gente está percebendo que são do mundo e dessa realidade e começa a comprar e acreditar que a nossa intuição é um problema, né? Então, ao longo da nossa vida e da nossa jornada, a gente vai fechando essas nossas habilidades intuitivas. Por quê? Lá quando a gente era criança, por exemplo, a gente sentia, a gente via, e diziam pra gente que aquilo não existia. E aí o que que vai acontecendo? A gente vai fechando as nossas habilidades intuitivas e vai vendo apenas o mundo material, apenas o mundo dos cinco sentidos.
Então, quando a gente fala nessa técnica do Theta Healing, uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber é que a premissa de mundo do Theta Healing é completamente diferente da premissa de mundo materialista. A gente acredita que tudo é energia. E a gente acredita, né, dentro dessa perspectiva, que é uma das bases da escola do ser, que nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência aqui na Terra, né? E que além desse plano da existência, do terceiro plano da existência, existem outras dimensões de tempo e realidade que coexistem no espaço-tempo, né? Exatamente. As nossas moléculas, a nossa memória celular, ela grava muitas coisas. Tudo que a gente foi, a gente passa por muitos desafios ao longo da vida. E a gente vai muitas vezes bloqueando. Por isso que a vida de muitos adultos, com o tempo, se a gente for se observando, vai ficando cada vez mais infeliz. Sim ou não? Por quê? Por isso que depois surge o despertar da consciência. A gente chega uma hora da vida com 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 anos, 70 anos, e chega assim, cara, peraí, tem algo além aí, como a Fabiana falou. E como é que eu ouço a minha voz, a minha intuição? Como é que eu sei quando é a minha intuição? Muito na minha vida, minha intuição sempre falava e eu estupidamente não ouvia a minha intuição. E com muitas estupidezes, é, acabei me metendo em furadas. Porque se eu ouvisse, talvez eu não me meteria. Então, a vida de todos nós é assim. Por isso que a gente ir em frente, gente, está passando por uma transição planetária. Somos numa revolução espiritual no planeta, de mudança de paradigmas, que a gente está falando aqui em muitos lugares não. Eu dava aula com professores. Se eu falasse isso na mesa dos professores que eu dava aula, que se juntava para avaliar os alunos, eram 30 professores, né? E eu sou muito grato àquelas pessoas, eu não julgo elas. Mas falar isso seria como assim, né? Por isso que a gente acabou trilhando esse caminho do ser, porque a gente escolhe ser feliz aqui na Terra. E a gente está nessa mudança de paradigma. Nós estamos numa revolução de inteligência artificial também no planeta, enorme. E as pessoas estão com o subconsciente sobrecarregados. Um monte de informações velhas, antigas. Deixa essa imagem, depois passa a imagem aí. Antigas, defasadas. A gente escuta muitas coisas e meio que nos programam. Depois passa a imagem. A gente é programado a meio que ser. é, Se a gente não se conhecer, ter autoconhecimento, a gente é programado a meio que ser gado do planeta. Apenas fazer as coisas, viver e nunca se questionar quem sou eu. É interessante isso, né? Então, quando a gente começa a perceber que existem possibilidades, que a gente sai desse paradigma para um campo quântico de potencialidades, né? De ver as coisas como possibilidades. Sabe quando a gente tem uma dor, uma doença, uma coisa ruim na nossa vida? Isso veio para a gente atualizar o nosso ser para ir para outra dimensão, para aprender algo. Só que quanto mais dura, menos a gente está aprendendo. Quanto mais rápido a gente aprende, por isso que o paradigma Teta Healing, a gente aprende aquela lição, aquilo já mudou o futuro. Porque eu já não estou criando. O eu que criou a doença, por exemplo, está aqui. E eu estou nesse eu, nessa frequência de doença, de problemas. Se eu vibrar de uma maneira diferente, mudar meu subconsciente e ter emoções mais leves, viver com mais gratidão, a minha vida se mudar, ser leve, ser feliz de novo. Nessa vibração, a doença não existe. Ela existe naquele eu. Então a Então, gente está mudando os nossos eus. então, Tata Healing é uma forma, né, de mudar as nossas crenças e com isso mudar a nossa realidade, de mudar a nossa vibração e com isso mudar a nossa realidade. Como que a gente muda a nossa vibração? Acessando o que a gente chama de mente subconsciente. Então, a gente tem a mente, né, consciente 10%, segundo alguns estudos, alguns falam 8, 5, de 5 a 10%, então é consciente. E 90%, de 90 a 95%, inconsciente, subconsciente. O subconsciente, ele é formado por memórias, programas, informações que a gente carrega com base nas experiências que nós temos,
com base das nossas informações genéticas, ou seja, com aquilo que os nossos ancestrais viveram, também carrega informações do campo do inconsciente coletivo, crenças da sociedade, porque a gente está aqui interagindo o tempo inteiro com essa realidade, né, com esse mundo. E para acessar essa mente subconsciente, a gente acessa a mente subconsciente todos os dias quando a gente dorme. Aquele momento onde a gente está lá dormindo, acordado, que vem um monte de ideias meio desorganizadas na nossa mente, os sonhos são a linguagem da mente subconsciente. E para acessar a mente subconsciente, a gente precisa aprender a despertar a nossa intuição. Senão, a gente nunca quebra a barreira entre o consciente e o subconsciente. Então, nessa imagem que está aparecendo aqui, né, tem um iceberg. A pontinha do iceberg é a nossa mente consciente, que está conectada à nossa vontade, à lógica, à capacidade de fazer escolhas, de dizer sim ou não. A mente subconsciente, então, governa crenças, emoções, hábitos, memórias. E é esses 90% que governam a nossa vida e a nossa realidade. Então, tem vários discursos hoje dentro da área da física quântica, né? Simplistas, que as pessoas falam assim: ah, você cria a sua própria realidade, então você está criando a sua doença. A pessoa está doente porque ela criou isso. Isso é uma verdade? É, mas a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso. Porque a gente precisa ter esse conhecimento de reconhecer que 90% das nossas criações são inconscientes. Eu, né, falo por mim, mas eu estou há mais de 10 anos trabalhando a minha mente subconsciente. E mesmo assim, eu ainda crio coisas que eu não gostaria de criar na minha vida. Só que é aquela coisa, quando isso acontece, eu sei que eu tenho ferramentas para trabalhar e transformar aquilo que eu quero transformar. Porque pensem, esses 90% é, tem algumas informações, nem todos esses 90% são informações negativas, tá? Tem muita coisa positiva também na nossa mente subconsciente. Mas quando a gente começa a perceber, existem muitas informações que estão no nosso inconsciente, não é uma ou duas, né? Então, esse processo de criação consciente de realidade é um caminho de vida, é uma jornada que a gente escolhe trilhar, né? E essa jornada é uma jornada onde a gente solta um pouquinho o sofrimento. O que a gente entende como sofrimento? Todo sofrimento, ele é gerado por uma resistência à mudança, tá? Todos nós vamos ter momentos na nossa vida que a gente vai se deparar com situações tristes, que não são legais, que não são boas, que nos colocam para baixo. Mas a gente sempre tem a escolha de sofrer ou não com essas situações. A gente escolhe, quando a gente sofre, é porque a gente reconhece que a gente não tem saída, que a gente não pode mudar os nossos pensamentos, que a gente não pode mudar as nossas emoções. Agora, quando a gente escolhe, né, esse novo paradigma, que é reconhecer o que eu estou aprendendo com isso, e se perguntar, né, por que a minha alma está passando por isso? E começar a fazer perguntas, a gente descobre que as nossas É, dificuldades, na verdade, são oportunidades para a gente crescer, para a gente evoluir e para a gente ir em frente. então, como seria ter uma mente a teu favor, o subconsciente? Hoje mesmo uma pessoa comentou assim: ah, conhecido meu está com uma doença incurável, a doença autoimune incurável, falou essa palavra. E eu já, como o meu conhecimento, eu discordo. Ele tá, pode estar com isso sim, mas que é incurável, eu discordo. Porque se a gente tem uma crença no subconsciente que é incurável, isso pode se manifestar na nossa vida, pode nunca curar. Agora, se tu tem que é possível, que tudo é possível, e que tu é um ser que está mudando as tuas células, né? A cada uma semana, tu muda a tua pele a cada ano, tu muda até os teus ossos a cada 7 anos. Tu é um corpo em transformação. Nós éramos uma criança pequena, gente. Olha o tamanho que a gente está agora. E um dia esse corpo vai deixar de existir aqui nesse plano terrestre. Está sempre em mutação, então nada é estagnado, nada é. As coisas estão sendo. Sabendo que as coisas estão sendo, não o são, uma coisa assim, não tem jeito, a gente pode começar a fazer as mudanças que a gente quer. E aí, né, hoje com essa conversa, na verdade, é incurável. Aí a gente começa a fazer perguntas, né? Por quê? Por que que é incurável? Quem disse que é incurável, Quem disse né? isso?
E aí a gente vê, pelo paradigma médico é incurável, mas existem outros paradigmas. Pelo paradigma científico é incurável, mas existem outros paradigmas. Eu estou olhando para esses outros paradigmas, né? Tem um médico bastante famoso hoje no mundo chamado Gabor Maté, que ele é especialista em vícios, doenças autoimunes. E ele começou a reconhecer, e está trazendo isso, né? Ainda não é muito aceito pelo grupo dos médicos materialistas, mas ele está trazendo muito hoje essa mensagem, né? Assim como o Joe Dispenza, assim como o Bruce Lipton, que toda doença tem uma mensagem para nos trazer. E que padrões de personalidade específicos e crenças específicas podem criar determinados tipos de padrões de doenças, né? E ele questiona muito o uso de medicamentos, né? Ele, como médico, ele se questiona muito e questiona muito o uso de medicamentos para lidar com questões emocionais, né? Porque ele se pergunta, uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que é muito tímida, ela bebe, por exemplo, e a timidez vai embora. E será que foi a bebida que fez isso? A bebida seria um remédio, então, né? E ele faz essa comparação muito também com os remédios. Se a depressão é causada por baixa de serotonina, então a gente dá mais serotonina e a pessoa vai ficar bem, mas será que realmente ela vai ficar bem? Até quando ela vai ficar bem? É uma mudança, é uma cura completa ou é uma diminuição uma mascarada dos sintomas? Então, claro que a gente, dentro desse paradigma, a gente sempre acredita que não é excluindo todo o avanço que a medicina convencional trouxe para o mundo que a gente vai mudar as coisas, muito pelo contrário, e se integrando, né? Imagina, se mais pessoas como o Gabor Maté, mais médicos começassem a explorar esse mundo. O quanto mais de consciência a gente criaria no mundo, o quanto mais as pessoas ficariam conscientes e caminhariam verdadeiramente para a cura, né? Por exemplo, um dos casos, né, que a Vaiana também, a criadora do Theta Healing, fala muito, e o Gabor Maté fala muito também, que toda doença autoimune, que é algo que está crescendo muito no mundo hoje, é causada, grande parte das doenças autoimunes, elas são causadas pela incapacidade da pessoa de dizer não, de colocar limites, e de ela ser muito boa com os outros e às vezes se negligenciar. Então, então a frequência teta é essa porta para o subconsciente. Muitos cientistas estão estudando que a Havaiana já trouxe há 30 anos, gente. O Theta Healing com certeza vai ser cada vez mais estudado no futuro. Por quê? Porque ele é todo a física quântica, o que muitos estudiosos trazem na prática, tu usando da tua vida de forma pragmática e simples. Isso é muito legal. Nós temos frequências da nossa mente, né? Com a gama, beta, alfa, teta e delta. O teta é essa meditação profunda, a intuição. É onde a gente consegue mudar realmente aquele programa lá na mente subconsciente. Que eu tenho que sofrer para aprender. Tem um programa, eu tenho que só sofrendo que eu aprendo. Não posso aprender feliz. Imagina, então eu crio gamas e gamas de sofrimento para poder aprender. Então a gente precisa entender como acessar essa frequência cerebral teta. Tá? A gente vê que a Vaiana, nos anos 90 foi diagnosticada com uma doença grave, deram meses de vida para ela. Ela é um outro exemplo também, né? E ela intuiu esse processo que ela fez uma pessoa que estava numa festa, uma pessoa estava com dor de barriga. E ela intuiu fazer algo, uma meditação, se conectar e comandar uma cura. A pessoa se sentiu bem, ela foi para casa, ela estava doente. Deram 4 meses de vida para ela. Eu vou fazer em mim aquilo que eu fiz. Ela fez, dormiu. No outro dia, a perna dela, que tinha um linfoma, que já estava 4 centímetros maior, inchada, desinchou. E aquilo foi assim, o que que é isso? Foi um milagre? Ela fez exames, foi tudo. E, nossa, o que que é isso? Ah, os exames estavam errados, Vaiana, tu não tinha nada. Ela, como assim? Eu vinha há um ano aqui frequentando. E aí ela percebeu que era possível essa mudança. E desde aí ela disse assim: eu vou ensinar o Teta Healing para as pessoas. Nem era Teta Healing o nome na época, gente. Era uma forma de autocura energética. Depois foi os estudos foram mostrando que era a onda cerebral teta, né? Que criava essa mudança. E a partir dali ela trouxe, ensinou hoje no mundo. Hoje o Teta Healing viaja pelo planeta, viaja como? Tá em praticamente todos os países. Agora está no Japão. A gente segue lá no Instagram, né?
Tá no Japão, os orientais estão aprendendo muito Teta Healing. Então, da onde vem esses problemas? A gente pode comandar a cura da nossa vida, mas e as raízes invisíveis? De onde vêm essas crenças? De onde vêm essas coisas que a gente tem no subconsciente que não permitem a gente avançar? Então, a gente é programado por um sistema complexo. Nível da infância, a gente escuta muito na infância. A gente escuta o nosso nível genético, na verdade, a gente nem escuta, a gente traz do nível genético, da história da Terra e muito da nossa alma. Vou dar um exemplo para vocês. A gente foi num restaurante, uma pizzaria, agora que dia foi? Segunda? Nem sei se foi segunda. Semana passada. Uma pizzaria, aí estavam lá comendo a pizza, uma atendente começou a conversar conosco. Ai, o que que vocês fazem? Tal, não sei o quê. As pessoas se interessam, né? Porque percebem a energia. Percebem que as pessoas estão mais livres. O que houve? O que elas têm de diferente? As pessoas percebem que tem uma energia diferente de quem está numa vibe assim, né? E aí ela perguntou, conversamos com ela, tal, não sei o quê. Ela, eu gosto dos assuntos, não sei o quê, de espiritualidade, de energia, de mudar os pensamentos. Mas, que legal. Aí a filha dela também trabalhava lá. Ela, minha filha, apresentou a filha dela de 20 anos para nós. Tal, não sei o quê. E ela disse assim, eu tô há 20 anos solteira. Na verdade, tive uns relacionamentos. Mas o marido, que é o pai da minha filha, tentou me matar. Olha que ela chegou falando umas coisas fortes para nós ouvindo ali, tá? Então, deixa ela falar. Tentou me matar. Depois eu já tive 6 relacionamentos horríveis, homens alcoólatras, outros tentaram me matar, além do meu ex-marido. Machucar. Ela falou matar. E aí nós ouvimos aquilo e nós, tá, que padrão é esse? De quem é isso? De onde vem isso? De uma mulher ter vários relacionamentos ruins, difíceis. Ela questionou para nós. Eu acho que isso é uma maldição familiar. E eu falei para ela, pode ser. E pode ser, isso é uma maldição familiar. Mas também tem muito do subconsciente. Porque a gente pega crenças, talvez, das mulheres da família dela, a gente começa a ver com o Teta Healing, que a gente acaba carregando dificuldades dos outros com a gente. E a gente não Então, consegue ter um relacionamento incrível, porque é possível ter um relacionamento incrível, um homem cavalheiro, que te respeite, legal. E por que que ela traz sempre repetitivo, a Lagoa Azul, o mesmo filme da Sessão da Tarde? Sempre o homem, pior homem. Gente, isso nada mais é que a lei da atração do subconsciente dela puxando o que está lá no fundo do subconsciente. então, esse é um exemplo de crença, né? E a gente precisa, quando a gente se depara com esse tipo de padrão, toda na minha vida eu sempre atraio um determinado tipo de homem, ou um determinado tipo de relacionamento, ou eu sempre me envolvo, alguém me trai, ou alguém me rouba, ou alguém mente para mim. É muito importante a gente sair, né? Hoje eu recebi um depoimento de uma cliente muito lindo, que ela tinha passado por um momento bem difícil da vida dela, né? De traição, de mentira. E quando ela chegou para fazer sessão, né? Eu convidei ela para sair do papel de vítima. Como assim? Ela foi vítima daquelas pessoas? Foi, né? No primeiro momento, ela foi vítima daquelas pessoas. Mas sair do papel de vítima é a gente reconhecer que, ok, isso aconteceu, em algum nível eu permiti, porque talvez eu não estive disposta a ver determinadas coisas, mas a partir de agora eu não permito mais que isso aconteça comigo. E eu não permito mais que quem me vitimizou no passado, que esse vitimizador, que esse vitimador, né? Influencie negativamente a minha vida hoje. E essa é uma escolha que, quando a gente faz, muda toda a nossa vida, né? Só que aí a gente precisa investigar o nosso subconsciente para saber as causas ocultas, o que nos mantém ainda atraindo vitimadores para a nossa vida. Pessoas que nos oprimem, né? Pessoas que não são Nos gentis, diminuem. pessoas que nos diminuem. E aí a gente precisa entender um pouco o funcionamento da nossa mente subconsciente. Que a nossa mente, gente, ela está sempre tentando, o nosso eu superior está sempre tentando aprender lições. E às vezes a gente tem na nossa mente subconsciente programas, por exemplo, de que quando isso acontece, por exemplo, eu consigo ver e ter compaixão pela dor da minha mãe, que ficou num casamento com um pai que era alcoólatra durante, sei lá, 50 anos por amor aos filhos. Eu consigo,
naquele momento, olhar para aquilo, perdoar aquilo e dizer: ok, essa foi a tua escolha, né? Eu te perdoo, mas a partir de hoje eu vou procurar te honrar de outra forma, não repetindo os teus padrões. Porque a gente tem, às vezes, no nosso subconsciente, padrões e crenças, informações sobre honra, sobre dignidade, que não necessariamente representam a real essência daquilo que honra e dignidade e bondade é. Nós temos crenças, por exemplo, muito disseminadas no mundo hoje, que ser bom é se sacrificar pelo outro. E aí a gente atende muitas pessoas com doenças autoimunes, de tanto que sacrificaram, colocaram um monte de raiva para dentro, porque as pessoas nunca retribuíram o que elas, né, gostariam que tivesse retribuído. E aquela raiva interna, escondida, aquela raiva secreta, começou a ser combatida pelo sistema imune da pessoa, que se transformou numa doença autoimune. Então, quem gostaria, sabendo disso, de soltar as crenças, né, gente? Quem gostaria de soltar essas crenças do subconsciente que estão nos deixando limitados? Verdade, limitando a nossa vida, impedindo a gente de ser feliz. Essa mulher, imagina, 20 anos, eu fiquei impressionado com um caso, 20 anos, ela não tem um relacionamento feliz. E eu olhei, cara, quanto uma crença limitante pode paralisar a tua vida e deixar a tua vida infeliz. Porque se tu limpa do subconsciente isso, cara, ela pode, uau! Ela pode viver uma vida uau, tendo relacionamento ou não. E Mas a aí tem gente a carrega muitas questão, e coisas. aí tem a questão como que a gente acessa a mente subconsciente, porque esse programa ele tá lá na mente subconsciente, né? Tá lá nas profundezas. A gente precisa entrar nesse estado teta. E como que a gente faz isso? A Vaiana, então a criadora do Theta Healing, ela desenvolveu um processo de meditação, né? Onde a gente faz uma meditação que nos conecta ao que a gente chama de fonte de tudo que é. Deus, criador de tudo que é, fonte criadora. E a partir do momento que intencionalmente a gente intenciona, né, se conectar com o criador de tudo que é, automaticamente a nossa frequência cerebral altera para teta. E nesse estado teta, a gente começa a ter intuições, a gente começa a abrir novamente o nosso sentido da clarividência, Ah, o dali que nosso veio esse sentido da padrão. clareaudiência. Foi lá que eu peguei E isso. a gente começa a viver, então, um mundo para além dos cinco sentidos. A gente começa a explorar o mundo da consciência, né? Que é o mundo. E aí, quando a gente fala nos sentidos intuitivos, né? Nós temos cinco principais sentidos intuitivos. Esses sentidos intuitivos, eles estão conectados aos nossos chakras. Chakras são centros de energias rodopiantes que ficam ao redor do nosso corpo e que governam determinadas emoções. Então, a gente tem, por exemplo, o chakra básico, que é ligado, né, a questões da terra, de aterramento, matéria, realização, concretização. Temos o chakra sexual, que lida com a natureza sexual. Nós temos nosso chakra do plexo solar. E aí, quando a gente fala do chakra do plexo solar, nesse chakra do plexo solar, a gente já tem um sentido intuitivo associado a ele, que é o sentido empático. Que é ser um empata? Ser um empata é aquela pessoa que sente a tristeza do outro. É aquela pessoa que sente a dor do outro. Vi alguém triste, já É olha. aquela pessoa que acorda estranho e não sabe por quê, porque tá com um monte de sentimentos e emoções dentro do seu campo, né? Quando os nossos chakras, os chakras plexo solar, está em equilíbrio, a gente sabe e a gente tem consciência de que, olha só, o fulano tá triste. Então, eu vou dar um abraço nele. Agora, quando a gente não está usando e fechou nosso sentido empático, seja por algum momento na vida a gente sentiu demais ou a gente não quis sentir algo, né? Se teve uma perda muito grande, um trauma, a gente fecha a nossa habilidade no sentido empático, a gente vira um empata desequilibrado. O que é o empata desequilibrado? Aquele que pega tudo de todo mundo, que às vezes está mal e não sabe por quê. Aquela pessoa que nada aconteceu e ela tá triste, ela tá depressiva, ela tá com raiva, né? E esse empate desequilibrado vem por conta de traumas que fecham essa nossa habilidade intuitiva.
Agora, quando a gente está com a empatia equilibrada, como é que a gente equilibra a nossa empatia? A meditação do Theta Healing é uma forma de equilibrar os nossos sentidos intuitivos, né? Depois do sentido empático, a gente tem aqui o chakra cardíaco, que lida com a natureza emocional, né? A gente tem aqui o laríngico, que lida, né, com questões de expressão, fala, capacidade de falar, de canalizar a nossa própria verdade, de expressar a nossa verdade do mundo. A gente tem Quantas também. vezes a gente não fala, suprime, gente? Quantas vezes a gente suprime falar uma coisa? O medo até de ferir as pessoas. No Tata Healing a gente aprende algo que eu aprendi na minha vida maravilhoso, de falar com amorosidade, eu posso falar qualquer coisa. Mas eu digo para um familiar meu, olha, não estou gostando disso, estou achando muito chato isso. Digo tranquilo. Por muito tempo eu não falava. Até para amigos, não conseguia falar, me posicionar, né? E aí, quando a gente não fala, a gente fica irritado daqui a pouco, guarda pra gente, se incomoda. Então, como seria saber se expressar? A gente traz downloads do Teta Healing, que Teta Healing, a gente pode mudar crenças e também a gente faz downloads. O que é um download, gente? É um novo sentimento que a gente coloca dentro do nosso subconsciente. Teta Healing, a gente começa a fazer isso. Por exemplo, eu sei qual é a sensação de falar, de me expressar com amorosidade. Eu sei que é possível colocar limites. Eu vivo o meu dia a dia me sentindo segura, em segurança. Eu vivo sem o medo da falta. Tu começa a trazer informações para o teu subconsciente que estão a teu favor. Isso é muito incrível, porque às vezes a gente tem muitas informações, tem muito medo, muita preocupação, vibra no medo, e o mundo hoje vibra no medo. Só que esse medo, eu quero mudar esse medo, não é assim. Ele está fundo no subconsciente. A gente precisa soltar ele e trazer. Por isso que a técnica faz com que a gente descasque essa cebola e refaça, reconstrua, verdade, o nosso subconsciente com um subconsciente feliz, onde a gente está programado para ser saudável. Muita gente tem programa no subconsciente de que não é saudável. A gente tem uma crença no teu subconsciente que não é saudável. Então, tu melhora aqui da dor de dente, vem a dor no joelho. Passa a dor no joelho, é dor no pé. Tu sempre tem um problema. Porque teu subconsciente não entende o que é viver livre de problemas. Então depois tem o terceiro olho, que é a clarividência, a habilidade de ver além dos olhos da visão, enxergar além do mundo físico, e o chakra coronário, né, que é a profético, a gente saber, a gente ter aquela profecia. Vocês viram então que a gente é um ser intuitivo. E tu Então, despertar essas habilidades intuitivas, tu fica melhor. Eduardo, Fabiana, eu vou despertar as habilidades intuitivas, eu vou começar a ver espírito, eu vou ver coisas que eu não quero. Não é assim, gente. Tu vai ficar consciente do mundo das energias. E ficando consciente, tu vai fazer escolhas melhores para ti. Porque quer tu queira ou não, a lei da atração continua funcionando. Quer tu queira ou não, o mundo, o universo está funcionando. Mesmo tu bloqueando, eu não quero sentir nada, eu só quero trabalhar, ir para casa, ver televisão e pronto, esperar a minha morte chegar. eu Não quero tinha, sentir nada no mundo. Não eu é, a gente não tinha, está aqui para isso, gente. eu tinha Está um, aqui, a vida é um desafio. Mas a gente tendo coisas boas, esse desafio fica muito interessante. eu tinha um mantra quando eu conheci o Theta Healing, quando eu conheci esse mundo espiritual, que era assim: eu não vejo nada. Eu não vejo nada, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Não, eu não vejo. Eu achava que ver coisas extrafísicas, né? Que a clarividência era a capacidade de ver coisas extrafísicas, espíritos, né? E seres, e enfim. E eu dizia, eu não vejo nada. Quando eu comecei a praticar a meditação do Theta Healing, vinha um monte de imagens na minha cabeça, vinha cores na minha cabeça. E um belo dia eu descobri que isso era clarividência. Só que nas minhas crenças eu acreditava que clarividência era outra coisa, né? E a clarividência é uma habilidade muito maravilhosa. E a gente fecha essa habilidade quando a gente não quer ver as coisas. Eu não quero ver. Eu não quero ver que fulano tá mentindo pra mim, eu não quero ver que fulano tá me traindo, eu não quero ver que Estou sendo tá sendo manipulada. manipulado. E Eu na não quero ver que eu verdade, estou me esforçando demais para viver, e na onde eu podia verdade, viver mais leve. com o Teta Healing e com essa sabedoria que a Havaiana traz, eu aprendi que vai ter coisas que a gente vai ver nesse mundo que não são tão legais. E é por isso que a gente precisa tanto desenvolver virtudes, desenvolver a virtude da compaixão, né? Quem começa a se trabalhar precisa de muita compaixão, porque a gente está num mundo, vive num mundo, né, onde a gente vê
muita competição, inveja, muitas emoções baixas ainda. Fofoca, intriga, manipulação. Tinha uma época que isso me incomodava muito. Aí eu fui lá fazer um digging, né? A gente já vai chegar no que é o digging. E eu comecei a perceber que, na verdade, não é fechar e me isolar que vai me isolar do mundo que vai melhorar isso em mim. Não, é desenvolvendo mais a virtude da compaixão, desenvolvendo mais a habilidade da firmeza, a virtude da firmeza, Algo a assertividade, o dizer não, né? Quando alguém tá mentindo pra mim, hoje eu sei, não. que quando ela recebeu o download, que eu já sei qual é a sensação de dizer não, que é permitido dizer não no subconsciente. E aí E, tu consegue dizer não. e quando a gente diz não, né? Quando a gente desenvolve essa habilidade de dizer não, a gente não precisa mais ser enganado e manipulado. E a gente não precisa mais fechar essas nossas habilidades. A gente acredita num nível mais profundo que existem todos os tipos de pessoas na Terra. E que vai ter momentos que eu posso me sintonizar com pessoas que são ardilosas, mentirosas, mas vai ter momentos que eu vou me sintonizar com pessoas que são maravilhosas. Sabe? E é para elas que eu estou vivendo, né? Então, uma vida onde a gente onde nós somos, onde a gente escolhe ser amigo da nossa própria intuição, é uma vida muito mais maravilhosa. Algo, né? Teta Healing, gente. Eu me lembro que eu fui fazer um curso de Teta Healing. Eu nem sabia o que era. Eu fiz uma sessão e melhorei. Eu digo, cara, eu vou fazer isso. Paguei para pessoas. Paguei o curso. Dei pro meu pai. Tipo, todo mundo fazendo Teta Healing. Meu Deus, o que que é isso? Todo mundo se sentindo leve, todo mundo na vibe do Criador. Eu digo, caraca, paguei para todo mundo. Porque eu vi. Eu digo, cara, imagina minha família, todo mundo numa energia leve. O que que é isso? Eu não quero viver esses problemas. Todos do mundo. Eu quero escolher consciência. E o Tata Healing, gente, é a conexão com Deus. Aí lá no curso que eu entendi. Eu, puta merda. Eu já sabia. E como a conexão com Deus? A Havaiana, a criadora, é muito sábia. E é sem dogmas. Tu pode ter a tua crença, a tua religião. A Tata Healing não exclui nenhuma religião, mas é religioso. Qualquer pessoa pode fazer uma conexão direta com o Criador de tudo que a gente chama. Então tu te conecta com o Criador. E junto com o Criador começa a fazer essas mudanças e ter essa vibração do Criador na tua vida. Irradiar a luz de Deus pelo mundo e estar protegido pelo Criador. Isso é incrível. Uma época eu me sentia desprotegido, que a vida era uma luta, era uma coisa assim, era uma coisa. Eu digo, nossa, né? Cada um pode ter sua fé ou pode nem ter fé de ir em algum lugar. Mas o Teta Healing, quando tu retoma a tua fé contigo mesmo, tu direto com o Criador, sem nenhum atravessador, é incrível, gente. A Havaiana tirou todos os atravessadores. E não impede que tu continue indo na tua religião ou não, mas tu vai direto ao Criador, te conecta com o Criador e cria uma intimidade, uma afinidade com a energia de Deus. Com essa fonte, que é o que é a fonte? A fonte é a mais alta vibração do universo, é o amor incondicional. No fundo, no fundo, no fundo, nós somos muito por amor, a nossa essência, gente. Mas a gente se afastou disso. E quanto mais difícil uma pessoa que a gente olha, que pessoa com mau comportamento, que pessoa bem chata, que pessoa bem difícil de lidar, porque ela está longe dessa energia. E quem está perto dela é uma pessoa legal e leve de lidar. Então, essa reconexão com a fonte, com a meditação, tentar se conectar com o Criador, eu faço todos os dias, né? Me conecto, fico conectado. Gratidão, Criador. Já limpo o ataque psíquico, já equilibro meus chakras, já libero minhas energias de onde eu deixei por aí, retomo elas para mim e me conecto nessa fonte que é puro amor, que é um lugar que a gente às vezes esquece de se conectar. Vive o dia em dia preocupado. A vida humana, hoje, a gente é programado a viver uma vida preocupada com um monte de coisa e nunca sentiu o divino. Porque se tu sentiu o divino, gente, é revolucionário. Tu não vai mais ter medo. Tu não mais vai vibrar no medo. Tu vai estar sempre amparado. Nossa, cheguei no ser onde eu queria chegar. É aqui o meu propósito da minha vida. É andar conectado com Deus, com um ser consciente. Ah, mas o mundo nos dá um monte de propósito, nos dispersa energia, um monte de brinquedo, tu precisa disso, daquilo para ser feliz. Tu tem que ter isso, aparência tal, tu tem que ter a vida tal, tu tem que ter. Não. Aí tu chega nesse lugar, nossa, era aqui que eu queria chegar. Mas a gente não chega muito por medos. Não confia mais, não tem fé por causa de medos. Olha a vida, quanta coisa está acontecendo, quanta coisa ruim.
Mas essa retomada, né? Com essa energia de te conectar com o Criador, gente, ela é muito maravilhosa. O Teta Healing traz. O que que Teta Healing é? Uma técnica de autoconhecimento que libera o teu subconsciente. Tu te conecta cada vez mais com Deus por ti mesmo. Eu me lembro que eu fiz um curso de Teta Healing e eu ia na casa do meu pai, eu estava caminhando e eu olhei uma árvore e a árvore brilhava. Brilhava, tipo luminescente. E eu dizia: caramba, isso aqui é uma árvore luminescente, o que que é isso? Eu estava na dimensão, eu sentia a árvore. E eu passava naquela árvore todos os dias. Nunca E sabe, no piloto automático, programado. Eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. A minha vida é isso, é o futuro. Eu tenho que isso, aquilo, aquilo outro. Então, quanto mais consciente, mais essa afinidade de se conectar com o Criador, mudar as crenças da nossa vida, nossa, o quão mais leve pode ser a vida, né? Tem uma pergunta, a gente vai falar de algumas coisas, mas eu vou responder algumas perguntas que fizeram lá no formulário. E tem uma pergunta que eu vi, que é como que eu posso, que tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, como que eu posso soltar o controle, né? Não sei quem fez a pergunta, mas eu vou responder. É, quanto mais a gente tem fé, mais a gente solta o controle. Quanto mais a gente aumenta a nossa confiança, mais a gente solta o controle. A gente, quando encarna nesse mundo, nessa realidade, a gente aprende a viver a partir do medo. A gente aprende a temer o futuro, temer a morte das pessoas que a gente ama. E isso ainda é muito criado por esse paradigma materialista, de que eu tenho que lutar para viver, que eu tenho que lutar para sobreviver. E quando a gente se conecta com esse paradigma do Criador, a gente começa a perceber que, opa, eu sou amado do jeito que eu sou. Eu sou apoiado por Deus, do jeito que eu sou. E quando a gente começa a tirar algumas camadas de medos da nossa mente subconsciente, essa energia ela começa a ficar um pouco mais translúcida. A primeira sessão que eu fiz de Theta Healing foi uma época, né, que eu estava nesse processo aí de despertar espiritual, só que as minhas habilidades intuitivas, elas estavam despertando. Elas estavam despertando, só que elas estavam muito desequilibradas. Então, eu estava com síndrome do pânico, eu estava com dificuldade para dormir, né? E eu trabalhei, na primeira sessão que eu fiz, alguns medos, né? E um dos medos que eu liberei foi o medo de ficar sozinha, que era uma crença que eu estava repetindo da minha mãe, que também tinha o medo de ficar sozinha por conta de um trauma que ela viveu na infância. Quando eu percebi que aquilo eu estava reproduzindo, né? Duplicando a crença da minha mãe, e que aquele medo da solidão, em algum nível, fazia com que eu me aproximasse das pessoas, era o positivo, né? Era o que tinha de positivo naquela crença. Aquilo mudou. Porque eu comecei a perceber que eu posso me sentir conectada com as pessoas com um viés do Criador de tudo que é. Por amor, não mais por medo. Até então, talvez eu me conectava, os meus relacionamentos eram baseados no medo. Tinha amigos para não ficar sozinha, para não ser excluída, né? Por um monte de coisa. E quando eu comecei, mudei essa crença, esse medo de ficar sozinha, do meu lado das raízes do meu subconsciente, compreendi que aquilo foi importante para minha mãe. Compreendi, inclusive, que eu me tornei uma ótima companhia. Porque toda crença negativa, ela carrega algo bom, por isso que não é tão fácil liberar ela assim. Vou soltar o medo de ficar sozinha. Já sei, não vou viver sozinha. Encontro. Não é, o subconsciente não Encontro. entende Não assim, é gente. assim. Esse medo, A gente precisa gente, reprogramar lá a fundo. esse medo de ficar sozinha me fez ser uma pessoa, uma ótima companheira. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de conviver, né? E aí, se um terapeuta chegasse para mim e dissesse assim, agora tu pode viver, né? Não precisa mais desse medo, não ia funcionar. É essa escavação que a gente faz no estado cerebral teta, com perguntas, eu me dei conta que podia ser diferente, né? Que eu podia, se eu continuar com essa escolha de ser uma pessoa agradável, uma boa companheira, uma boa amiga, mas a partir de um espaço de amor, não mais de medo. E a partir do momento que eu desconectei daquilo, eu perdi um dos maiores medos da minha vida. Porque no Teta Healing é muito isso, a gente trabalha uma coisa e muda a outra. Foi o medo da minha intuição. Eu não tive mais medo da minha intuição. Eu tinha muito medo de ver espírito, eu tinha muito medo de ver coisas além do corpo do metafísico, né? De coisas metafísicas.
E naquela sessão eu perdi o medo. É, e comecei a confiar mais em Deus, no Criador, que Deus estava me apoiando, que Deus estava do meu lado, né? Que o Criador estava na minha vida, que eu podia co-criar a minha vida em parceria com essa energia amorosa, não mais pela energia do medo. Então, olha só o que a Fabiana está trazendo, né? Como a gente pode mudar esse nosso subconsciente. Imagina tu ter dentro da tua mente todo esse a favor de ti, né? A gente falou alguns downloads. Como, essa prática espiritual. Quem gostaria de sair do velho paradigma e ir para o novo paradigma? Ou já está no novo paradigma aqui, né? Vocês estão aqui. Vocês estão escolhendo estarem conosco aqui, ouvindo esse assunto. O Redmi, não sei quem é o Redmi, mas não diz quem é o, né? Sim, todo mundo consegue entrar em teta numa sessão. Quando o terapeuta entra, a pessoa também entra. E no curso também tu aprende. Eu, uma época, achava que eu não entrava em teta. Eu dizia, será que eu estou em teta? O que que é o teta? Cleonice, é Cleonice. Eu ficava me perguntando, será que é o teta? Será que eu estou em teta? No início eu não entendia direito. Depois, com o tempo, eu fui praticando. Isso demorou 1, 2 semanas depois do curso para eu ter certeza que eu estava em teta. Porque eu me duvidava também em teta. Será que eu estou em teta? O que é o teta? Isso aqui é o teta? E aí eu comecei o quê? Estou em teta. Entendi o que é o teta. Porque o nosso cérebro precisa aprender. E quando ele aprende essa habilidade, que eu chamo da nova habilidade do mundo, gente. Eu ando em teta caminhando na rua. Eu chego com o cliente, eu falo com o cliente já entra em teta. Ele chega a virar os olhos. Por que que a pessoa entra em Rapid Eye Moving? REM. O que que é o REM? Os olhos da pessoa começam até a tremer assim, ó. Por quê? É um movimento rápido dos olhos, a pessoa está no subconsciente. Às vezes eu atendo as pessoas, elas me dizem assim: onde é que eu tive? Onde é que eu estava? Tu está aqui na minha frente. Porque ela liberou algo da infância dela negativo. Tô aqui de novo. Que leveza. Tô com energia de novo. Então, é, é importante a gente perceber que todo mundo entra em teto. Só às vezes a gente não sabe, a gente desconfia. Mas quando a gente dá uma praticadinha e vê, cara, é isso aqui, né? Porque é uma habilidade nova. A gente tem muitos receios. Será que eu vou aprender a entrar em teta? Será que eu consigo mudar uma crença? Todo mundo consegue, menos eu. Eu tinha essa crença também. Todo mundo funciona, menos para mim. Essa eu tinha. Tive que mudar essa crença. E Para às todo mundo vezes, funciona, para mim não. e às vezes a gente tem medo também, tá? Respondendo a Cleonice, às vezes a gente tem medo de entrar em teta, porque é aquela coisa do controle, né? Às vezes a gente tem medo de perder o controle, a gente tem medo de entrar em teta porque acha que vai perder o controle, que vai se desligar, que não sei o quê, mas na verdade é importante que a gente entenda que a gente, e por isso que é importante também quando a gente for fazer uma sessão, né, procurar um terapeuta, que a gente se conecte e vá num terapeuta que a gente confia. Porque aí a gente vai se entregar ali na sessão, né? Tu chega todo cheio de barreiras, né? E às vezes tu vai fazer uma sessão com uma pessoa que tu não confia, aí pode ser um pouco mais desafiador, né? Porque tu vai ficar naquele lugar de controle. Mas quando tu reconhece que tu tá seguro, né? Na verdade, um bom terapeuta, Cleonice, vai sempre perceber, ó, essa pessoa ela tá com muito medo. Então, eu vou trazer alguns downloads de segurança. E aí a importância da gente conectar com a nossa intuição, né? Porque quando a gente conecta com a intuição, a gente tem a maior habilidade de perceber, ó, essa pessoa ela tá com medo. Essa pessoa precisa de um download de segurança. Essa pessoa, ela precisa de um pouquinho mais de silêncio para a gente ir para a teta, né? Então, e é muito interessante, gente, que quando a gente está fazendo uma sessão de teta healing, por exemplo, existe uma força superior que está nos O guiando. criador está sempre na sessão. Então, nunca é só o terapeuta. A gente sempre tem que entender que o terapeuta, ele está fazendo uma parceria com essa energia que é a fonte de toda a Quando, criação. quando E a gente usa as nossas habilidades intuitivas, né? O Teta Healer usa as suas habilidades intuitivas para canalizar esse paradigma através da fonte de toda a criação. Tanto que as leituras, né? Tem uma das coisas que a gente aprende num curso. Primeiro a gente abre as nossas habilidades, né? Equilibra as nossas habilidades e a gente aprende a fazer leitura intuitiva. O que que é uma leitura intuitiva? A gente entra no espaço da pessoa, se conecta com a pessoa e pede para o Criador para nos mostrar algo sobre a pessoa. A gente começa fazendo leituras do coração, das virtudes, depois a gente vai fazendo leituras de coisas a trabalhar. E no curso, a gente aprende, inclusive, anatomia intuitiva de
com a nossa clarividência, treinando a nossa clarividência, olhar internamente os órgãos, né? E é muito incrível isso, porque a primeira vez que eu fiz uma leitura e eu vi um órgão por dentro, eu disse, uau, isso é mágica, né? E eu me lembro até hoje, assim, como que, à medida que a gente vai praticando e falando para a pessoa, a gente vai confirmando que não é coisa da nossa cabeça, é intuição. Uma vez eu fiz uma leitura de uma moça e eu vi o pulmão dela. Eu vi, olha, eu tô vendo a imagem do teu pulmão e aqui embaixo parece que tem uma coisa preta, parece que tá meio morto o teu pulmão. E ela me disse, sim, realmente, eu tive uma doença há muito tempo e eu perdi parte do meu pulmão. E aí, a gente vai percebendo que a intuição ela é muito real, ela é muito verdadeira. No, E no, que o Criador sempre nos mostra aquilo que a gente precisa ver para transformar e para curar o que precisa dentro de uma sessão. no livro A Psicologia da Alma, do David Byrne, lá em 1996, ele já dizia, né? A terapia do futuro vai ter a fonte divina. Por quê? Quando tu tá numa sessão apenas na mente, apenas cérebro, tu pode fazer um calhamaço dessa grossura sobre o que é a vida da pessoa. Fabiana fez isso na infância, tarará, tarará, tarará. Mas tu não traz a energia divina, tu vai até 20%. David já dizia naquele livro famoso dele, A Psicologia da Alma. Então, quando a gente traz essa energia, a gente acaba trazendo. E o Tata Healing é muito simples, gente. Ele é muito fácil. A gente começa a usar ele, nossa, mudei aqui, mudei ali, olha só a vibração. E mais, começa a se manter numa frequência elevada do Criador. Essa habilidade. Dentro de um curso, a gente aprende um monte de coisa. O curso tem 3 dias, né? É uma noite e 2 manhãs, ele é das 18h30 às 9h30, na sexta, sábado, domingo, das 8 da manhã, 1 da tarde. E aí tu já pega e aprende aquela habilidade ali e já começa a usar, porque é prática. Tá rindo e começa a fazer, é prático. Vou responder algumas perguntas aqui. Quem tiver perguntas pode Também comentar pode, no chat. antes de finalizar, a gente vai responder as perguntas. Theta Healing corta padrões de pensamentos negativos e hábitos já condicionados ligados a esse pensamento? Sim, porque tu tem sinapses cerebrais, neurônios ligados a pontes sinápticas grossas no teu subconsciente, que formam uma ponte. Todo dia forma uma ponte. Por exemplo, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. Aquela ponte sináptica fica grossa. E cria um monte de sentimentos, emoções e padrões durante o teu dia. Tu conhece alguém que está interessado, vai dizer, eu sou feia, não vai gostar de mim. Tu consegue mudar aquela ponte sináptica, cortar aquele padrão e teu cérebro vai correr toda uma energia de novo por ele e tu vai ter um download, que eu sei qual é a sensação de ser bonita. Eu sou bonita. E ser bonita, gente, não tem nada a ver com um monte de harmonização facial, com ser modelo, com ser fitness. Tem nada a ver com isso aí. Que eu atendo essas pessoas aí e elas se sentem feias. Ser bonito tem como uma sensação interna, tu irradia essa energia, é uma crença. E é isso que a gente quer. A gente quer a sensação. Por que é tão desafiador soltar o controle? A Fabiana já respondeu. Como saber se já temos essas habilidades desenvolvidas? Tu pode perguntar, tu pode perceber que habilidades tu tem. Tu chega numa sala, tu sente a energia dos lugares, das pessoas, tu vê aquele familiar teu e tu vê que ele tá pesado, mega estressado. Teu marido, alguém, tu vê que é isso? A pessoa tá sobrecarregada, meu Deus. É energético, tu percebe. E Tem momentos da tua vida que tu, sei lá, tá em estado meditativo e que te vem imagens na cabeça, tu vê a aura das pessoas. Ó, eu tô olhando a Cris tem uma aura verde, né? Isso já é uma habilidade de clarividência. Tu vê, por exemplo, a pessoa tá falando um discurso bonito. Lá, ela tá falando, ame o ame o próximo. próximo, cuide das pessoas, seja bom. Mas tu olha ali e diz, tem algo errado. Isso Hum, também pode ser a clarividência, porque às vezes as pessoas falam coisas e vibram outra. E quem tem a habilidade intuitiva começa, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Porque isso já é uma habilidade intuitiva de ver além daquilo que a pessoa está falando, né? Então, te pergunta, percebe no teu dia a dia. co- co- Quanto mais a gente usa as nossas habilidades intuitivas, mais a gente é potente, mais a gente está presente, mais a Adoro, gente está conectado ao adoro. Criador. Hoje mesmo, hoje, Quanto mais a gente fecha as nossas habilidades intuitivas, mais a gente está contraído. hoje mesmo fomos num buffet. E aí eu entrei no buffet, tava tão uma energia legal, eu fui entrar na fila e eu senti uma energia já. Puf, uma pessoa entrou na minha frente, roubou a minha frente, uma coisa ridícula, assim, de criança. Entrou na minha frente com pressa
E eu olhei e digo, é o meu lugar. A pessoa, ah, tá, não sei o quê. Foi para trás, mas eu já vi que tava uma energia estranha. Já fechei meu olho. Segundos, que a gente domina a habilidade de Teta Healing assim, gente. Já fechei meu olho em 5 segundos, me conectei ao Criador. Criador, traga amor incondicional para cada célula do meu corpo. Traga energia para mim. E aí eu abri o olho e já estava em outra dimensão. Que era uma frequência estranha. Uma pessoa atravessou meu campo ali e quis quebrar minha energia. Eu senti isso, né? A gente é intuitivo, né? A gente começa a ver coisas bobinhas. Ah, numa fila do buffet. Mas tem muita energia na fila do buffet. Vai lá, eu tô com pressa, eu vou na frente, tô com fome. As pessoas estão com uma energia estranha ali, né? Como posso acreditar mais em mim? Tem uma pergunta aqui. Como que tu acredita mais em ti? Eu acho que a gente precisa liberar todo lugar que a gente desacreditou da gente. Gente, porque a gente foi desacreditado pelos nossos pais, pela sociedade, por um monte de gente que nos invalidou. O ser incrível que nós somos. Cada um de nós é incrível, maravilhoso, mas a gente foi invalidado, desacreditado da gente. Então a gente tem que resgatar, ir lá. O que a gente faz com Teta Healing? Vai lá onde foi roubado da gente, que nos roubaram, nós permitimos, não importa por quê, esse acreditar em mim mais. Sei lá, eu tinha 15 anos, eu era confiante. Depois dos 15, pá, me senti um lixo, me senti não confiante. A gente volta lá com o Teta Healing, a gente viaja no futuro com o Teta Healing, gente. Vocês estão entendendo que a coisa é espiritual mesmo. Viaja no, vai, na verdade, viaja para o passado e também para o futuro. A gente viaja no passado, vai lá, cura com o Criador. O Criador é onipresente em todos os tempos e dimensões, libera os traumas quando tu foi, deixou de acreditar em ti, traz um novo sentimento que tu pode retomar acreditar em ti, que é seguro isso, e tu retoma essa habilidade. Tu diz, cara, voltei. Agora para ficar. Porque aqui, esse lugar de acreditar em mim, aqui é o meu lugar. Nós somos seres incríveis, maravilhosos, gente, infinitos. Só que esse mundo nos colocou um monte de programa e de medos. E a maioria das pessoas vive nos programas dos medos. Então, como seria a gente sair disso? A gente convida vocês, por isso que a gente está fazendo essa vivência, a gente convida vocês a fazer Teta Healing, a fazer sessões de Teta Healing, a fazer uma formação de Teta Healing, um curso, né? Que é muito legal, uma habilidade, eu acho hoje uma habilidade importante. Vocês estão aqui, importante, vocês estão aqui, já são corajosos de estarem aqui Olha ouvindo só, isso. tem uma. Então, uma habilidade importante de a gente ter. E não falo isso assim para aquela coisa mercadológica, sabe? Aquele marketing, eu não aguento mais, gente, aquele marketing da internet. Você aqui, você assado, eu não aguento mais aquilo. Abrir as redes sociais e viver. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É um saco. O que que eu faço? Eu faço convite para possibilidades, eu faço uma sugestão. Eu não empurro nada para ninguém, ninguém convence nada de ninguém. Eu faço sugestão para a gente escolher. Porque eu transformei muito a minha vida, eu vejo pessoas do dia a dia se transformando. Eu sei essas possibilidades. E essa habilidade Tata Healing veio no planeta Terra, nesse momento de transição planetária, para a gente voltar a ser feliz. Porque eu acredito que todo mundo aqui quer ser feliz, quer se manter lá. Não é ser feliz, como a gente fez um vídeo ontem, gotinhas de felicidade e uma tonelada de sofrimento. É o que a maioria vive. É um momentinho de glória, sextou, e o resto da vida é uma baixa frequência. Então, a gente precisa escolher diariamente, né? Tem uma pergunta muito legal aqui no formulário também, que como abrir definitivamente as nossas habilidades psíquicas? Olha que legal essa pergunta, né? Então, não existe uma forma de abrir definitivamente as nossas habilidades psíquicas. A gente precisa de ferramentas que, quando a gente percebe que a gente fechou por algum motivo, a gente saiba abrir novamente. A meditação do Theta Healing que a gente vai fazer agora, sempre que a gente faz a meditação, a gente está alinhando nossos chakras e a gente pode pedir, né, Criador, abre as minhas habilidades intuitivas e trabalhar esses medos, esses traumas que fazem a gente fechar. O que que faz com que a gente feche as nossas habilidades intuitivas? Traumas, medos, desconfiança, controle, Ressentimentos. ressentimentos. E a gente precisa liberar isso do nosso campo. Quanto mais a gente libera isso, mais a gente está com as nossas habilidades Como, intuitivas a nosso favor. como tá radiante, a pessoa te olha, claro, tu liberou um ressentimento, um ódio para algum parente que tu tinha, tu perdoou aquele teu parente como criador. Porque não é fácil, às vezes. Tu vai até o Criador, Teta Healing, e perdoa uma pessoa, gente. A tua vida tira toneladas energéticas. Tem gente, tem cliente meu que já perdeu 4 medidas da cintura.
perdoando as pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Nosso corpo mostra que a gente está carregando certas E a gente coisas. precisa entender muito que perdoar nem sempre é a gente voltar a ser amigo de alguém. É a gente dizer assim: eu me amo tanto que eu não vou mais carregar essa negatividade comigo. Eu me amo tanto que eu não escolho mais permitir, né, que essa energia negativa de alguém afete a minha vida. Então, né, então é importante que a gente reconheça isso e quando a gente está dentro de uma egrégora, de uma turma, né, a gente vai recebendo insights. Por exemplo, o insight do que é o perdão verdadeiro, o que é a bondade verdadeira. O que é a compaixão verdadeira? Às vezes a gente acha que a pessoa, né, tem uma parente que ela tá sempre com pena de todo mundo. Ah, pobrezinho do fulano, pobrezinha da Beltrano. Só que eu não julgo, porque dentro do paradigma dela, aquilo é compaixão. Só que quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a ver que a compaixão é muito pelo contrário. A compaixão, ela vem de um espaço de eu reconheço o teu sofrimento, mas eu reconheço a tua potência. Eu sei que tu pode ir além, eu sei que tu pode mudar. Que sempre que a gente tem pena, a gente está colocando e projetando para a pessoa, né, o lugar de vítima. Agora, quando a gente tem compaixão verdadeira, a gente olha e diz: vai lá, eu confio em ti. Não tá bom, mas estou aqui, né? Estou aqui para apoiar, nem que seja energeticamente. Então vamos entrar em teta. Todo mundo relaxa aí na cadeira. Deixa eu fazer essa prática aqui, ó. Todo mundo se conectar. A gente soltar umas coisas. Relaxa. Dá uma respiração profunda de 4 segundos, ó. 1, 2, 3, 4. E solta. Vai ver todo mundo. Fecha os olhos, relaxa na cadeira. Sente o teu coração. E visualiza que do teu coração saem fios que descem pelo teu corpo, pelas tuas pernas, dos teus pés vão descer esses fios por dentro do piso da tua casa, prédio, e vai entrar até o solo da terra. Essas raízes vão descer até o núcleo da terra. Vão puxar a energia do centro da terra pro nosso corpo. Essa luz dourada vai subir lá do centro da terra, pelas tuas pernas, vai subindo, teu chakra básico e alinhando os teus chakras. Chakra básico, sexual, empático, cardíaco, laríngeo, terceiro olho, até o topo da cabeça. Alinha as tuas polaridades do teu corpo, formando uma linda bola de luz em cima da tua cabeça. Imagina essa bola de luz em cima de ti. É o nosso veículo para ir até a fonte, até o amor do Criador. Essa bola agora, visualiza ela subindo pelo teto, telhado, ela sobe pelo céu, pela noite, vai subindo, chegando no universo, vai subindo no universo. Nosso sistema solar, as estrelas, vai imaginando essa bola indo além das estrelas infinitas do universo, até passar o universo. Passando o universo, essa bola de luz vai passar por véus claros e escuros, parecem cortinas. Continua subindo, vai entrar numa camada de luz dourada. Vamos subindo nessa camada dourada. Ao passar a camada dourada, a gente vai ver uma camada multicolorida gelatinosa, um arco-íris, que parece água. Vamos subir com essa bola por esse arco-íris. E ao longe a gente visualiza um portal, uma janela retangular, de onde sai uma luz branca perolada, branca vibrante. Vamos subindo com essa bola em direção a essa luz branca vibrante, essa janela, esse portal. E vamos mergulhar. Entra nesse portal, mergulha nessa luz branca. Essa bola se abre lá dentro. Imagina tu dentro de um lugar que é pura luz branca vibrante. Nós estamos conectados à fonte. Nesse lugar, vamos a começar agradecendo a nossa vida.
Gratidão, Criador, pela minha vida, por a minha vida aqui na Terra. Tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu estou me tornando. Gratidão por cada passo que eu deixei nesse planeta. Cada passo que eu vou deixar. Obrigado à terra debaixo dos nossos pés, ao ar no meu pulmão, ao estar evoluindo, reconhecendo o meu propósito de ser nesse planeta, encontrando o meu ser, vivendo leve, sentindo a magia. Fica nesse espaço um pouquinho, visualizando essa luz branca perolada. Eu quero que intuitivamente agora tu te conecte com a tua intuição e peça, junto comigo, dá esse comando mental. O Criador de tudo que é comandado equilibrar os meus chakras. E agora imagina que essa fonte de luz amorosa entra no teu campo áurico e equilibra todos os teus chakras. Alinha teus 7 chakras. Tu apenas visualiza o Criador fazendo isso. Imagina isso acontecendo. Percebe como que tu te sente. E agora volta a tua consciência para essa luz perolada. E cada pessoa aqui vai pedir, usando a sua intuição agora, uma mensagem para si mesmo. Criador, traga uma mensagem, uma leitura sobre essa dificuldade, ou sobre esse desafio que eu estou passando, ou sobre essa situação. E agora, fica em silêncio um pouquinho e recebe. Tu pode ver uma imagem, ouvir uma frase, sentir um amor, um acolhimento, não importa. Fica receptivo nesse momento e recebe. Solta. Vamos fazer alguns outros, né? Depois de receber essa intuição, percebe. Se não veio tão claro, também não tem problema, não te cobra, deixa, solta. Se veio, guarda essa informação no teu coração. E agora vamos visualizar que essa energia de amor incondicional, essa essência, começa a circundar o teu corpo. Cada célula do teu corpo ser preenchida com esse amor de Deus, deixando o teu corpo relaxado e leve. Deixa esse amor incondicional vir, essa chuva, essa cachoeira de amor incondicional no teu corpo. Também agora, vamos pedir para essa fonte que vocês permitem que todas as pessoas que andam na cabeça de vocês, sabe, que não são mais para o bem maior, pensando em coisas do passado que não servem mais, podem ir embora agora. Elas são aspiradas com um aspirador de pó, para essa luz, e deixam ao teu redor esses problemas, essas pessoas. E tu volta a te visualizar na tua energia inteira, novamente, quem tu sempre foi, a tua essência, traz das mazelas da vida. Tu és a pura vida.
Reconhece a tua coragem de estar aqui hoje, indo além do subconsciente. O subconsciente às vezes puxa para trás, não sei o quê, fica sempre. Ele quer nos manter no conhecido, mas exige coragem para a gente superar o subconsciente. A gente ir para o desconhecido, que é lá que está a vida exuberante, a vida que a gente vivia na infância, mágica. Vamos imaginar agora uma pessoa para a gente enviar esse amor incondicional. Deus, vamos envia uma luz para X pessoa. Escolhe uma pessoa agora. Tu conhece, tu gosta dela. E aí, visualiza essa luz na volta dela. E no teu tempo, fazer uma respiração profunda, pode abrir os olhos. Como estão se sentindo? Está bem? Kátia, Cris, Magda, Aline, Luciana, Luciane, Luciane, Tati, Tati, Laura, Cleonice, que é o Cleonice. Redmi, E o Motorola. Motorola, quem é? Depois escreve pra gente, viu? O nome. É, Como é que vocês estão se sentindo? Tudo bem? Alguém quer fazer eu alguma visualizei pergunta? muitas coisas saindo assim da cabeça das pessoas, sabe? Tinha muita mente carregando pessoas que já não servem mais, assim, saindo da volta, assim, sabe? Era muita coisa, muita gente, muito mundo na cabeça de todo mundo aqui. Parece que. Uh, Isso é uma questão para os intuitivos, tá? O que que acontece muitas vezes é que os intuitivos, eles se conectam muito com as pessoas, e carregam muitas energias de outras pessoas no seu campo. E às vezes não consegue se sentir bem, tá? E qual é a chave? O que que a gente precisa fazer, quem é intuitivo? E eu falo porque eu preciso disso, tá? Que eu sou essa intuitiva, não é vocês. A gente precisa estar sempre fazendo ferramentas para voltar para o nosso centro, né? Reconhecer, fazer quebra energética. Tem uma coisa que a gente aprende no DNA básico, que é a quebra energética. Sempre depois de um atendimento, a gente faz uma quebra energética. O que é teu fica contigo, o que é meu fica comigo. Ó, né? Quebra. E antes de dormir, é importante que a gente pode fazer essa quebra energética, de todo mundo que né? a gente encontrou no dia. Que eu me relacionei, ó, o que é teu fica contigo, o que é meu fica comigo. Deixa eu vir mais para trás, que aí vocês vão me ver melhor. Ó, mão com mão, ó, o que é meu fica comigo, o que é teu fica contigo, tá? Gente, a gente vai ter a Luciana se foi intensa, a Aline foi maravilhoso, Jaqueline comentou ali. Gratidão por vocês estarem aqui conosco esse momento. A gente mudou a nossa quarta-feira. É uma energia. Eu sou eternamente agradecido ao Teta Healing. Cara, eu superei muito medo, muita coisa na minha vida que eu não sei onde eu estaria hoje. Eu estaria vivo, eu acho ainda. Mas eu estaria assim numa vibe meio diferente, né? Então, são muitas possibilidades. Eu sou eternamente agradecido porque a Vaiana de uma simplicidade, é uma pessoa assim, gente. Foi aniversário dela O segunda-feira. aniversário dessa é uma simplicidade, essa técnica é uma coisa assim que nos, uau, faz voltar muita coisa de quem nós éramos. Então, eu sou eternamente agradecido. Fica o convite para vocês. Final de semana a gente vai ter o curso. Sexta, sábado e domingo. O verão é um bom momento de fazer o curso. Tem muita gente de férias, está mais tranquilo, quer fazer uma coisa diferente para si, sabe? A gente vai passar por momentos muito legais em grupo, assim, se trabalhando, podendo estar conectado, podendo estar vulnerável no mundo hoje, sabe? Falando assuntos, temas que às vezes no mundo a gente não consegue parar para nos olhar. Eu digo, quando passa esses 3 dias de Teta Healing, 2 dias e meio, cara, é um tempo para nos olhar. A gente está há 40, 50, 60 anos sem nos ver direito. A gente para e nos olha. Olha eu aqui, cara.
Olha eu no meio disso tudo. Nossa, vem uma coisa assim, cara, eu tô aqui, eu consegui me olhar. Porque hoje a gente está sem tempo de se olhar, gente. A gente passa os dias após o outro sem se olhar. E é E uma oportunidade para isso. esses 3 dias é uma egrégora que se forma, né? Que eu digo que todas as pessoas que vêm para uma formação são trazidas pelo Criador, né? Elas são trazidas por uma força superior, por uma força maior. As pessoas que vêm para as egrégoras, elas vêm porque precisam aprender com aquela egrégora, com aquele grupo. E, e é um ambiente propício, né, para o despertar, é um ambiente propício para É, cura de padrões, para cura de medos. Né? E a gente tem muito orgulho, assim, e é muito grato por guiar essas jornadas. Porque a gente percebe o quanto que às vezes um curso, né, ter essa habilidade, ter esse conhecimento faz diferença na vida das outras pessoas também, né? Hoje mesmo esse depoimento que eu recebi, essa mensagem que eu recebi, né, eu fiquei muito grata e gratidão, Criador, né, por me permitir, por ser canal de e permitir, né, e ajudar pessoas a libertar coisas que às vezes são muito profundas. Né? Essa pessoa que me mandou esse depoimento, ela estava numa situação muito difícil, muito desafiadora da vida dela. E foi 2 meses depois, ela se mudou, né? Acho que ela fez 2 sessões comigo, no final do ano passado. Ela se mudou, ela começou, né? Saiu de um ambiente tóxico que ela estava, tomou uma atitude, está recriando uma nova vida. E a gente olha para isso, né, e diz: gratidão, Criador, gratidão, gratidão. Gratidão por nos lembrar que a gente é amor, por nos lembrar que as limitações são mentiras que a gente comprou, que na verdade a gente é muito mais potente do que a gente imagina, né? E que a gente nunca pode esquecer disso. exatamente. Quem quiser, tiver interesse, já tem gente inscrita no curso, a Luciane que está aqui. Vamos estar se divertindo, vai ser divertido, que a gente se diverte mudando também. É profundo e é divertido, sabe? Eu gosto muito disso. Autoconhecimento, a gente se divertir, profundo e uau, né? Vocês sabem, é essa energia do Criador. Então, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Gratidão. Gratidão. Desejamos uma ótima quarta para vocês. Que essa energia reverbere na casa de vocês. E quem quiser fazer o curso, bora lá, vamos para essa energia que vai estar massa. Se quiserem falar conosco, o valor Teta Healing é um valor tabelado no Brasil, né? Quem não sabe o valor é 1.490, R$ 1.500, R$ 1.500, um livro incluso. é, apostila, tu vai ganhar uma certificação internacional, tu vai poder usar o Teta Healing profissionalmente, uma profissão. Eu lembro que a primeira sessão que eu fiz de meia hora foi R$ 300, gente. Aquilo mudou meu paradigma. Eu digo, caraca, eu trabalhava lá o ano inteiro, eu digo, o que que é isso? Eu mudei até minhas crenças de dinheiro, porque eu comecei a perceber, cara, O que que tem eu estou a valor? serviço da cura do planeta. O que Olha que tem valor? o que que tem valor? Uma pessoa curar uma ansiedade, uma coisa Quanto ruim na custa isso? alma? Quanto custa, cara? Eu enxergo as coisas diferentes hoje. Então, só, é que o Eduardo começou a falar, né? Esse valor de R$ 1.500 e até 6 vezes sem juros, então 6 vezes de R$ 250 para quem está aqui. E à vista, o valor é diferenciado, é 1.350, tá? São 3 dias, a gente dá suporte depois do curso, né? Pode atender profissionalmente, né? Depois que tu acaba o curso, tu também tem essa habilitação para atender profissionalmente, tu é cadastrado no site do Think. Como o Eduardo falou, né? A Havaiana, né? O Think, o Theta Healing, está hoje em mais de 170 países, né? E tu recebe uma Tem todo um aporte, certificação, todo um tu recebe uma aporte. É, certificação internacional que te dá essa habilitação também para ser um Teta Healer e ajudar pessoas a mudar crenças, a mudar pensamentos, a mudar energia, fazer limpezas energéticas, conversar com o anjo da guarda, que a gente aprende, explorar os 7 planos da existência, né? Que é a filosofia espiritual por como é trás que do Teta funciona, tá Healing. funcionando esse universo que a gente está inserido? Então, são muitas novas habilidades. A gente aprende também sobre cura energética, o caminho para a cura energética, crença, subconsciente. Então, são 3 dias bem profundos. O curso é muito teórico e prático, né? Então, tem momentos que a gente vai trazer um pouco de conteúdo, mas vocês vão praticar. Não é só teoria, vocês não vão ser passivos, né? Eles são ativos também. É, Então, a gente, por exemplo, o primeiro exercício que a gente faz é o exercício de fazer leituras intuitivas. Então, a gente faz leituras do coração, de virtudes. A gente testa crenças, aprende a habilidade de reconhecer, né? Porque enquanto a nossa intuição, ela, às vezes, ela não está tão desenvolvida, a gente pode usar outras ferramentas, como a cinesiologia. A cinesiologia,
se vocês não conhecem ainda, né? É uma técnica que o corpo responde se a gente tem uma crença ou não. É, gente, são muitas emoções. O que mais é possível, o universo? Sente, depois dessa vivência, sente teu coração, que expande. Como seria a minha vida em 2026 com o Tata Healing? Só sente essa pergunta. O que reverbera na tua alma? Nem pensa, tem gente que pergunta, eu tô com dificuldade financeira. Nem pensa, eu dei o curso para duas pessoas uma época. Uma amiga minha me disse assim, Eduardo, como eu gostaria de fazer, não tenho condições. Eu acho que uma prima dela emprestou dinheiro, ela pediu uma coisa assim, cara, o universo se arranja, o universo é mágico. Quando a gente faz uma escolha, nossa alma quer, as coisas acontecem. Exatamente. E percebe, né, a intuição também, a tua intuição, teus sonhos dessa noite. Às vezes a tua intuição nos chama, né? Esses dias uma pessoa estava me dizendo, ela sonhava comigo todo dia. Eu comecei a ver o padrão, né? Mas ela sonhava comigo e com o Eduardo sempre antes de um curso. Eu disse, o que que é isso? Tu tá na egrégora, mas não tá escolhendo, querida. Tu tá na egrégora, mas tem algo que não tá deixando tu fazer escolha, né? Então, é importante a gente olhar também a nossa intuição, ela conversa com a gente. E o Criador sempre nos guia para caminhos para facilitar a nossa vida, só que a gente precisa ouvir, né? Tem uma frase bíblica que é assim: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Né? Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escuta, a gente pensa que ele fosse falar, todo mundo é chamado, pouca gente está escutando. Então, é importante a gente perceber esse feeling também. Gente, uma noite maravilhosa para Então, vocês. Gratidão a energia de vocês. Adorei estar aqui com vocês. Adoramos. Beijo, beijo enorme. Jaqueline, prazer, bom te ver, Jaqueline. Ó, Conseguiu Cristiane entrar. agora tá com certeza, né? Uhul, é isso É aí, isso essa é a aí. vibe. Bora lá, gente. Bora lá que é janeiro de 2026. O novo chegou. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.